Vamos falar um pouco sobre essa expectativa aí para as próximas decisões do Federal Reserve, as movimentações todas lá nos Estados Unidos. Eu converso agora com o Sidney Lima, economista-chefe da Ouro Preto Investimentos. Tudo bem, Sidney? Bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde para você. Olá, tudo ótimo. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Quero muito te ouvir, Sidney, diante dessas movimentações que a gente está acompanhando. Estamos vendo, portanto, uma maioria, ampla maioria nesse momento, projetando um corte. E aí eu estava relembrando que tudo aconteceu quando aquele payroll veio de uma forma que ninguém esperava e aparentemente nem mesmo Donald Trump, porque ele demitiu a responsável por fazer esse levantamento do payroll, que foi escolhido durante o governo de Joe Biden. Ele disse que estavam errados os dados, enfim, dados que foram corrigidos, inclusive, em meses anteriores, e para Donald Trump isso foi a gota d'água. Queria te ouvir com relação a esse cenário e isso somado a um PPI, o preço ao produtor, no fim das contas, que mostrou um cenário também complicado agora recentemente. Como é que você está enxergando esse movimento nos Estados Unidos? Nós temos uma série de indicadores, né? Quando a gente tem aí essa divulgação, por exemplo, dos dados relacionados à inflação, como o PPI, existem outros indicadores de inflação que são mais relevantes para poder fazer precificação de qualquer ativo ali do mercado norte-americano. E um dos principais termômetros, como você bem falou aí anteriormente, é a questão dos dados relacionados a emprego lá no mercado norte-americano. O principal indicador como termômetro de o que devemos fazer aí em relação à condução de política monetária lá nos Estados Unidos é justamente o payroll e o PCE, quando a gente olha para o contexto de inflação. Você até estava falando aí anteriormente sobre esse número que veio bem aquém que era da expectativa de que nós tínhamos para essa última divulgação do payroll. E aí, Muriel, é importante olhar a isso e que somado a isso, nós tivemos também uma alteração, né? Nós tivemos uma retroalimentação dos dados relacionados a emprego ali no mercado norte-americano, tanto para maio quanto para junho, que foi ali alterado para uma forma, digamos que mais pessimista, de um mercado de trabalho um pouco mais contido. Isto, somado a alguns outros indicadores, é que está trazendo ainda aí essa possibilidade de um corte de juros lá nos Estados Unidos logo agora para setembro. Perfeito. Queria entender um pouco mais diante desse cenário o quanto que as tarifas podem estar movimentando essas discussões. O próprio PPI, né? A gente fica com essa dúvida com relação a esse movimento, se tem exatamente a ver com tarifas. A gente sabe que o fato do Fed, de Jeremy Powell, não terem cortado, de modo geral, os juros até agora, foi muito por causa das tarifas, porque essa instabilidade, essa incerteza do que vai acontecer, vai subir a inflação, não vai, a gente não sabe bem o impacto. Ficou muito claro que muito do segurar os juros até agora foi muito por causa disso, até que veio um payroll mais fraco do que estava sendo previsto. Queria entender como é que você está enxergando isso também. Justamente, como eu disse anteriormente, nós tivemos um indicador de inflação que ele veio de uma forma pontual. Se a gente olhar ao longo do ano, temos presenciado uma desaceleração do geral dos indicadores de inflação lá nos Estados Unidos, e isso é o que dá munição para uma possível redução aí da taxa de juros, tá? Um dos grandes pontos que nós olhávamos anteriormente, ele tem sido concretizado agora, que está diretamente relacionado a essa questão das tarifas impostas por Donald Trump para os bens que eles são importados, tá? Vamos olhar. Nós temos os três indicadores principais lá no mercado norte-americano, que é o PCE, o CPI e o PPI, ou IPP, conhecido por alguns. O IPP, que foi esse que nós tivemos aí, o maior salto desde junho de 2022, ele veio muito alto, dentre ali bens e serviços, tá? Um dos grandes pivôs desse movimento aí foi justamente essa tarifação. Porque vamos pensar o seguinte, PPI, ele está diretamente relacionado ao produtor, que é da tradução, né, inflação ao produtor. E o produtor é justamente aquele que está diretamente relacionado aos produtos, aos insumos que eles são importados do mercado internacional. Então, esse é o primeiro a sentir, de fato, é o indicador de inflação norte-americano, que vai sentir primeiro esse aumento de uma forma mais agressiva, tá? Mercado tá de olho, mas a princípio isso está sendo contido ali em relação a esse indicador de inflação ao produtor. Todo mundo está atento agora para ver se isso vai ser repassado ao consumidor. De qualquer forma, isso é um possível problema que nós temos ali na cadeia produtiva. E aí temos que ficar de olho aí, nesse contexto todo.
Perfeito. Queria até entender, diante dessas discussões todas, se vocês acreditam que nesse momento é um cenário de cortar os juros em 0,25. Como é que vocês estão enxergando, olhando para o cenário dos juros, levando em consideração que Donald Trump tem pressionado já para o corte de juros desde que assumiu esse segundo mandato, desde o começo do ano. Eu lembro dele em Davos no começo do ano, não presencialmente, mas por vídeo, falando que todas as economias do mundo deveriam cortar os juros e deixou muito claro que isso deveria já ter acontecido com os Estados Unidos. Queria entender como é que vocês estão enxergando esse corte nos juros especificamente em setembro, que vai ser o primeiro do ano. A condução de política monetária, ela é um pouco delicada em qualquer contexto e em qualquer país, porque a gente sabe que existe uma linha tênue entre uma flexibilização que vai aquecer muito a economia e vai trazer contexto de inflação, ou uma condução de política monetária restritiva que pode trazer uma economia de um determinado país para problemas sérios de crescimento, tá? A expectativa, Muriel, ela realmente se dá aí em fato de cortar o 0,25% ali na taxa de juros do mercado norte-americano para setembro. Existia uma expectativa muito maior, então a gente acaba monitorando aí dia a dia como anda essa expectativa. Se a gente olhar, por exemplo, no início da semana passada, em um momento anterior, nós tínhamos quase 100% de probabilidade de corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos para setembro. Então, assim, nós tivemos uma redução de 94% de probabilidade acompanhando o CME, para agora, neste momento, estamos ali na casa dos 83% de probabilidade. O que fez com que essa probabilidade ela tivesse um arrefecimento um pouquinho mais leve, foi justamente esse indicador aí dos dados de inflação ao produtor, que ele veio muito acima do que o mercado acabava esperando, né? Mas no conjunto total, como eu disse, quando a gente vai olhar para a perspectiva de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente tem que olhar os indicadores como um todo, não simplesmente um de uma forma isolada. Da semana passada para essa, diminuiu, né, o percentual, a probabilidade de redução da taxa de juros, mas ela ainda continua quase que unânime para essa redução por conta dos outros indicadores e dessa desaceleração ali por parte da inflação no mercado norte-americano como um todo. O grande pivô vai ter que ser, todo mundo ficar atento aí à questão tarifária ali dentro do mercado norte-americano, e se isso vai ser repassado para as outras pontas, como saindo de produtor para consumidor. Pois é, é interessante isso, porque a incerteza ela continua acontecendo lá nos Estados Unidos, mas apesar disso, o mercado de trabalho mais fraco gera esse alerta de necessidade de corte de juros. Queria entender se faz sentido realmente dois cortes agora. A gente viu uma dúvida entre três cortes, dois cortes, dá para ver que o mercado ainda está um pouco dividido diante dessa possibilidade. Como é que você enxerga isso? Dá para correr atrás do que não foi cortado até agora e cortar agora nos próximos 3 meses até o fim do ano, mesmo diante dessas incertezas? Nós temos uma série de incertezas, tá? Mas essa questão das tarifas, ela deve ser pautada aí a todo momento, tá? Por quê? Isso tem um efeito bem nocivo para o contexto econômico norte-americano. Boa parte dos produtos e do que é comercializado ali dentro dos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha para os insumos, ele vem de outros países. Os Estados Unidos, eles têm uma carência muito grande em uma série de insumos por não ter autossuficiência em determinados produtos, tá? Então, assim, a probabilidade maior, ela continua sendo aí, tá? Desses dois cortes ao longo aí de 2025, né? O restante de 2025, só que começa a surgir um sinal amarelo relacionado a essas questões das tarifas. Nos indicadores passados, nós não tínhamos refletido isso, mas agora é nítido que isso já está se refletindo. E aí eu acredito que as perspectivas elas seguirão, tá? Mediante a desaceleração de todo o contexto inflacionário lá nos Estados Unidos, elas continuarão aí para o restante do ano, o que pode acabar mudando um pouquinho as expectativas e quem sabe a reunião de possibilidade de cortes de setembro passa para outubro e a de dezembro ela acaba sendo eliminada, é se nós teremos de fato esse repasse do produtor para o consumidor e se nós teremos também uma certa resiliência a partir de agora do mercado norte-americano, algo que eu a princípio não acredito que teremos, tá? Então, assim, sigo acreditando nessas duas probabilidades de redução de juros lá nos Estados Unidos para
para o ano de 2025. E aí, obviamente, setembro e dezembro. O que pode acabar acontecendo aí é que de setembro a gente tem aí uma alteração para outubro. Mas é muito provável, dado a toda a dinâmica e o contexto que vem sendo sinalizado, a curva de inflação lá no mercado norte-americano, que isso está meio que consolidado e o termômetro, até quando a gente olha a CME, é o melhor termômetro que a gente tem neste momento para entender qual é a perspectiva e a percepção do mercado financeiro. É, e é um termômetro que tem mostrado resultados, no fim das contas, porque não tem errado, né, nos últimos anos, pelo menos, diante dessas perspectivas. E eu aproveito também, Sidney, para te perguntar, diante desse cenário que a gente está vendo, que você nos explicou, se acontece esse corte de juros lá no dia 17 de setembro agora de 2025, o que acontece com a economia norte-americana? Qual que é o impacto, levando em consideração que é um corte, não é um corte tão forte, tão brusco assim, seria um corte aí 0,25, mais ou menos por aí. Como é que você está enxergando e qual que seria o movimento que a gente poderia esperar, então, de melhora nessa economia? A economia norte-americana, ela é bem resiliente, então nós até sempre comentamos, por mais que eu tenha uma taxa de juros extremamente alta para o parâmetro norte-americano, que é aí na casa dos quase 5%, os 4,5%, nesta região é algo surreal para a economia norte-americana, ao contrário do mercado brasileiro, tá? Mas se a gente olhar, já temos essa taxa de juros por um longo período e o mercado, inclusive que nós citamos, o mercado de trabalho norte-americano, ele sempre mostrou uma certa resiliência. Então, assim, o mercado inteiro ele está de olho nisso. Nós temos de fato essa maior probabilidade, mas teremos que ficar de olho se eu vou ter aí um aquecimento ainda mesmo com reduções leves, tá? De qualquer forma, existem setores específicos dentro da economia norte-americana que tendem a ser beneficiados aí com a redução da taxa de juros, principalmente quando a gente são aqueles setores que eles estão diretamente relacionados à concessão de crédito, porque nós sabemos que em qualquer economia, quando eu tenho uma taxa de juros restritiva, o crédito ele também tende a ficar mais restritivo, que esse é o objetivo da condução de política monetária. Então, assim, eu acredito, tá, que setores específicos, eles tendem a se beneficiar neste primeiro momento, por mais que nós tenhamos uma pequena desaceleração da condução de política monetária lá, tá? Mas o que sobressai, obviamente, vai ser o movimento de cautela que nós temos por parte do Fed, e ele tem se mostrado bem cauteloso, né? Um ponto importante a se observar também, tá, Muriel, é como vai se proceder a partir de agora o posicionamento dos integrantes que compõem ali essa decisão da taxa de juros, porque vamos lembrar que na última decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, nós já tivemos, né, alterações dos posicionamentos de alguns integrantes. Então esse é um outro ponto que é muito importante trazer para o cenário atual, a se observar que o investidor ele tem que olhar. Então, eu acredito que essa é a dinâmica que nós temos a presenciar aí a partir de agora. Eu até aproveito também para te perguntar o quanto que essas mudanças de postura com relação aos dirigentes do Fed pode ter relação com questões políticas. A gente sabe que especificamente tem dois dirigentes do Fed que se mostraram na última reunião contrários à manutenção da taxa de juros. Uma que chegou a mudar de postura recentemente e o outro é o Christopher Waller, que a gente sabe que, de modo geral, tem apoiado Donald Trump e já disse, inclusive, que toparia, né, ser o presidente do Fed caso, enfim, ou quando acabar o mandato de Jeremy Powell. E aí, para além disso, a gente vê uma mudança, de modo geral, na fala, na percepção de vários dirigentes, como a gente viu no mercado também. Então, eu queria entender se, na sua percepção, essa mudança que a gente está vendo agora, nos últimos dias, praticamente, dos dirigentes, essa percepção de que é necessário cortar os juros, veio por causa dos dados, do payroll que veio logo depois, uma semana depois, praticamente, aí da divulgação da decisão do Fed e que acabou surpreendendo muita gente, pode ter sido por causa disso, ou se na sua percepção pode ter a ver com essa pressão que a gente está acompanhando há bastante tempo aí de Donald Trump. Então, eu acredito de fato, pergunta excelente, mas eu acredito de fato que tem uma ligação política, tá? Esses dois nomes que já se posicionaram um pouquinho diferente até do posicionamento de Jerome Powell, que nesta reunião passada foram a favor, né, foram favoráveis a já uma redução da taxa de juros, tem sim, né, nós estudamos, nós acompanhamos, tem sim aquela pauta, uma ligação com o âmbito político, embora ainda tenham mantido aí esse posicionamento mais técnico, tá? Então, assim, naquele momento, eu me lembro como
claramente que todo mundo ficou atento, mas era algo que o mercado já cogitava essa possibilidade. Então não ocorreu uma precificação um pouco diferente mediante a esse fator que a gente pôde comprovar ali naquele momento, tá? O que é muito importante, que eu até falei anteriormente, acompanhar a partir de agora são justamente os outros integrantes, porque querendo ou não, os outros integrantes, e principalmente Jerome Powell, não tem uma ligação direta de relação com Donald Trump. Obviamente, nós sabemos que para Donald Trump ele tem pressionado de uma forma recorrente a favor da redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Só que assim, como vai ser a partir de agora, né, esse posicionamento desses outros integrantes que não têm uma ligação tão próxima com Donald Trump? Por quê? Se eu tenho uma alteração desse posicionamento, aí o mercado olha isso como alteração de fato de um posicionamento técnico. Obviamente que a pauta política ela pode ter ali uma influência, não diria intervenção, mas uma influência indireta, até porque um deles é cotado de fato para assumir o cargo de presidente do Fed aí na próxima jornada, mas assim, é justamente como vai se dar essa dança das cadeiras em relação aos outros integrantes que têm se mantido com um posicionamento técnico e um pouco mais conservador, tipo, direcionado ao contexto de inflação, tá? Então, eu acredito que é justamente isso. Esse fato dos dois integrantes na reunião passada, desses dois integrantes já terem se posicionado de uma forma contrária, chamou um pouco de atenção, obviamente, para qualquer um, mas e aí? Isso de fato teremos de fato, né, alguns outros integrantes que não têm essa relação tão próxima, começando a mudar esse posicionamento, porque aí eu acabo selando, se esse movimento acaba acontecendo, eu acabo selando uma flexibilização, um posicionamento do Banco Central norte-americano muito mais flexível. E aí, obviamente, teremos uma correria para uma nova precificação em relação aos ativos lá nos Estados Unidos. Muito bem, Sidney Lima, economista-chefe da Ouro Preto Investimentos. Obrigada pela conversa aqui com a gente, por nos explicar um pouco mais sobre esse cenário, como é que vocês estão enxergando aí o que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom trabalho para vocês e boa semana também. Muito obrigado e ótima semana a todos. Obrigada.